bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Vitor Furtado, diretor, roteirista aqui do Ceará, nosso Brasil grande, do filme Última Cidade, que estreia agora em alguns cinemas no circuito comercial alternativo. Última Cidade é um filme, é como se fosse uma jornada febril, né, de um sertanejo chamado João, que montado no seu cavalo cruzeiro, parte em direção à capital em busca de uma justiça própria, pessoal, de uma vingança. E no meio do caminho ele encontra muitos personagens, muitas aventuras que vão mostrando para ele uma cidade partida, né? Uma cidade cheia de contradições. É isso, Última Cidade é uma aventura do sertão das minhas entranhas até coração duro do capital urbano de Fortaleza. Deixaram terra doente, a água ruim. Me chamaram defunto. Amaldiçoaram de morte toda a minha vida. Foi família, foi o gado, a honra. É uma questão interessante, né, que eu achei muito genial no teu filme, é que ele foge bastante daqueles estereótipos que a gente está acostumado a ver no audiovisual brasileiro, não só no cinema, mas em novelas, enfim, que é como o Nordeste é retratado, né, principalmente a gente tem um histórico aí ao longo de praticamente todo o século XX de pessoas do eixo Rio-São Paulo que vão até o Nordeste e fazem essas obras com o olhar estereotipado delas, né? E você, como um cineasta, né, como um artista do Nordeste, do Ceará, como é que você enxerga isso? Isso passava pela sua cabeça quando você estava escrevendo o roteiro, quando você foi filmar? Você lembrava desses pseudofilmes nordestinos feitos por pessoas sudestinas? Como é que isso mexe com o seu trabalho? Então, mexe pouco, Pedro, porque não foi para mim uma referência em nenhum momento, mas é sabido, né, de que a gente tem aí uma bagagem de produções que olham para o Nordeste por fora, de fora, né? E tudo bem, essa é a disputa do imaginário, e a disputa do imaginário por pessoas que têm mais condições de fazê-lo, ou seja, emissoras, conglomerados que fazem, por exemplo, novelas, né? Hoje em dia isso está até sendo um pouco mais discutido, né? A gente com outra lógica a partir da internet começou a debater um pouco isso dentro desses grandes meios midiáticos. E aí talvez isso esteja influenciando novelas, apesar de eu não conhecer. É, no caso do Última Cidade, meu caro, teve sim, uma forte influência, teve um forte desejo de discutir, de trazer à tona mitos de origem do nosso Nordeste. Essa relação quase mítica do século passado, do sertanejo que migra para a capital, né? Essa ideia do sertão duro, né? Mas aí a gente encontra uma capital mais dura ainda, porque muitas vezes a gente tem também mitos de que a capital é o lugar onde tudo pode acontecer de melhor, e não é, né? Isso foi um mito desconstruído aí pelo cinema novo, quando a gente descobre a realidade que o migrante encontra nos centros urbanos, né? Das dificuldades. Então, o filme mexe com tudo isso, mas mexe com isso dentro de um lugar muito fantástico, né? De um lugar pouco realista, né? Então, aí isso me ajuda a trabalhar símbolos, simbologias, né, com um pouco mais de invenção, né, um pouco mais de liberdade, assim. E aí a gente traz também uma coisa que o cinema novo não trazia, que o meu cinema traz, o Última Cidade, é o encontro com a Latinoamérica, né? É a ideia de que o Nordeste é a América Latina, né? O Brasil é a América Latina, a gente olha pouco para os hermanos. Então, talvez a minha influência seja mais forte.
nas minhas relações pessoais com minha família, que veio de interior para a capital, com a minha branquitude e tal, e o que eu encontro no meu caminho próprio, que todos aqueles personagens que você vê, principalmente as mulheres do filme, e o Zé Rufino, que é aquele senhor que conta a história dele junto com aquela senhora, são pessoas que eu convivi um tempo, que eu convivi mais ou menos tempo, que eu tenho relação, que eu converso até hoje, que eu vou frequentar o bar com as donas do bar. Então, são todas essas pessoas que me influenciam. Então, de certa maneira, o filme também é feito para elas. É como se fosse um filme que parte de dentro de mim, de algumas questões pessoais, que quer disputar um certo imaginário, a sua pergunta vem daí, que quer disputar um certo imaginário nordestino e, portanto, brasileiro e latino-americano, e que também foi feito para essas pessoas da minha convivência, né? Então, quando o João fica um cara sem nada, que perdeu tudo e vai para a cidade grande, ele não vai em cima de um jumentinho, gritando, erra, vamos... Não, não. Ele vai sisudo, carrancudo, num cavalo da Disney, né? O Cruzeiro é um cavalo da Disney, um cavalo branco lindo e tal, assim, isso é fantasioso, assim, né? Ou diz que ele teve algum dinheiro e perdeu esse dinheiro, ou não faz conexão com a realidade, diz, meu, que maluquice, um cavalão, um cara aí todo meio pobrinho, com um facão, que anacronismos, né, são esses? Então o filme vai trabalhando nessa chave, mas para enxergar pessoas como as pessoas que ele encontra pelo caminho, né? Como se o filme fosse todo feito para trazer um pouquinho de profundidade aí. A gente tem muita superfície para poder encontrar essas personagens que são elas próprias, né? E o filme se abre para elas, o filme adapta um pouco esse encontro entre a realidade dessas pessoas e a ficção que a gente inventa. É interessante você falar dessa mistura, né, da realidade desses personagens com ficção, porque você, ao mesmo tempo que você falou que o teu filme é uma fábula, né, ele tem essa questão da ilusão, mas ao mesmo tempo ele também tem um pé ali na realidade, né, e eu tracei um paralelo muito grande com Sertânia, enquanto eu assistia ao seu filme. Não sei se pela presença do Júlio Adrião, né, que é um dos protagonistas do Sertânia e é o protagonista do teu filme, mas também por essa tua preocupação, e ouvindo você falar agora, eu tenho certeza que deve ter sido uma referência para você, não só o Sertânia, mas o Viramundo, né? Esses dois trabalhos geniais do Geraldo Sarno, que também me parecem discutir um pouco o lugar do sertanejo, do nordestino, e derrubar, né, essa ideia neoliberal de que vá para a capital, busque a civilização que você vai ser feliz, né? Exato, exato. Massa esse teu link. Inclusive, um dado curioso para quem está assistindo, uma curiosidade. O Júlio Adrião, nesse ano de 2018, que foi filmado O Última Cidade, ele também foi chamado por Sertânia, ele tinha acabado de sair do Sertânia e passou uma semana para resolver a vida no Rio e voltar para o Nordeste para filmar com a gente. Então, assim, muito curioso que uma pessoa, um ator esplêndido, carioca, super carioca, foi chamado para interpretar dois nordestinos. Aí tua pergunta entra de novo, a pergunta anterior. E aí, Vitor? Essa foi uma questão. Foi a primeira pergunta que o Júlio trouxe. Foi assim, Vitor, e o meu sotaque? Tu quer uma... É para eu fazer prosódia, assim? Aí eu disse, não, quem se preocupa com isso é a Globo. A Globo se preocupa com você falar oxente, não sei o quê, de um jeito carregado. Eu quero que você encontre um lugar confortável. Claro que você não vai falar o seu carioca urbano, você vai ter que entrar num personagem. Então, você vai entrar um pouco numa outra característica fonética, mas você não precisa puxar isso para um lugar, assim, eu não estou te obrigando a isso. Então, aí foi construído com ele o João nordestino, assim como o personagem do Sertânia também, né, com o Sarno. E sim, o filme tem uma conexão, sim, com esse desejo de dois nordestinos falarem do seu lugar, né? Outro filme que foi referência foi o Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade. Aí você tem
o Glauber, outro nordestino falando sertão. E uma última referência, o Celati e o Cellini, Passarinhos e Passarões, do Pasolini, né? Que é quando ele filma com Totó, que é como se fosse um Renato Aragão aqui. Quando você vê cinema italiano, o cinema italiano mais fala da Itália? No neorrealismo e nos filmes do Pasolini e do Fellini, que acabam que são filmes que vão mostrar a Itália de um jeito que você não está acostumado a ver, porque não é para vender a Itália que eu estou filmando. É isso, eu não estou vendendo o Nordeste. Quando a Globo faz uma novela nordestina, ela está um pouco vendendo o Nordeste, né? Isso está muito mais ligado a turismo, outras questões do que arte propriamente, né? Então, acho que é por aí. Então, Geraldo Sarno é um ótimo ponto de contato com o filme, porque a gente está interessado em falar de coisas que são muito próprias nossas. Só que a gente não vai para o realismo, né? A gente vai para outras chaves de interpretação da arte, assim, né? Que não são realistas. Sertânia também é um delírio, né? Maravilhoso. Fiquei com uma carta na mão. Eles disseram que era o chamado. Um caminho iluminado. Essa tua opção pelo delírio, né, pela fantasia, por fugir do realismo, faz todo sentido quando a gente entende, né, que as grandes amarras do neoliberalismo elas são invisíveis, né? Então, quando você se dispõe a fazer um filme que critica, de certa maneira, esse modus operandi neoliberal, pô, você está disposto a encarar uma tarefa difícil para caramba, né? Assim, né? Por que você teve essa vontade? Por que você teve essa ideia? E para trazer um outro filme para discussão, teve um filme recente, O Homem-Onça, né? Do Vinícius, entrevistei ele aqui para o canal também, que também faz uma crítica bem forte ao neoliberalismo, né? E é uma pergunta, né, a se fazer, né? Como criticar o neoliberalismo que está tão diluído no nosso dia a dia, que parece ser invisível, né? A gente fala dele como se fosse algo que está do nosso lado, ao mesmo tempo que está do nosso lado, a gente também não consegue ter essa consciência crítica, né? Como fazer isso, né? É uma questão. Tem pessoas que fazem isso a partir de reflexões assim extremamente dialéticas e verborrágicas. Sei lá, o Godard faz isso na Europa lá, do jeito dele. O Zama Mbembe faz isso, o Zama Mbembe faz isso numa parte da África do jeito realista dele e tal. E eu estou encontrando o meu jeito, meu cinema. Esse cinema do Última Cidade, ele fazia sentido para mim se ele fosse um caminho político, assim, se eu tivesse realmente que a contradição do personagem ser fabulosa também, né? O antagonista ser algo fantasioso, né? E aí o que a gente faz em termos de linguagem, Pedro, é tentar trazer para dentro da linguagem esse cinema político, né? A gente não fala em nenhum momento que o cinema é político, assim, né? Não está na boca dos personagens política, em nenhum momento, né? É, o que está é na construção de roteiro, de imagem, de cena, e aí você vê que é uma anedota política. No fim das contas, é uma anedota política, né? É uma forma de dizer assim, você não vai vencer. O Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, o Santo Guerreiro não vai vencer. Porém, não estamos alienados, né? Nós temos consciência e, portanto, uma ponta de esperança. Ainda temos pelo que lutar, né? Enfim, a imagem final do filme fala um pouco sobre isso, assim, ó, esse personagem ainda tem pelo que lutar, ele tem consciência de onde vem o que aconteceu com ele, né? Porque no final da conta temos, se a gente for agora para uma campanha política e realmente nas urnas se comprovar nossa esperança, é um tapa na cara dessa fantasia de dizer assim, epa, o povo sabe, o povo não é alienado. O povo, em sua maioria, não é alienado, né? Então, não vou entregar para ele uma alienação, o que eu vou entregar, no máximo, é fantasia, desejo da gente discutir questões sérias do país. E, para fechar, essa sua pergunta interessantíssima, eu te pergunto, né? A gente estava falando do capital, do neoliberalismo.
o que é o mercado? Alguém já viu o mercado? Assim, o mercado se encontrou numa reunião em algum lugar? Eu sei quem são os bancários, eu posso reunir os bancários num, num, num saguão chique ali do Copacabana Palace. Eu posso reunir o mercado em algum lugar? Não. O mercado é uma entidade que não existe, né? E que gira em torno de especulação. Mais da metade da força em cifra do mercado é especulativa. Se eu disser agora, num passe de mágica, diga assim, se transforma em algo concreto, em moeda mesmo, metade do mercado não tem, desaba, entra em colapso, né? Então, assim, é uma fantasia, só que é uma fantasia de quem tem muito poder e que impõe goela abaixo na gente, a gente tem que aceitar, né? Então, o filme tem um pouco um jogo com isso, né? Em cima de um personagem aparentemente leigo disso, né? Um cara que está interessado em sanar uma angústia interna, assim, só que ele se encontra com isso, porque, infelizmente, Pedro, esse sistema maluco que a gente vive e que ele se alimenta tão bem, ele se alimenta e se reinventa de todas nós, né? Inclusive de pessoas como o João, né? O que eu vejo de alguns agricultores perdendo suas terras, assim, e vão perder agora, né? O governo de agora está dando título de habitação para vários, assim, esse é o discurso que a galera faz. Ah, não, tá dando título de habitação. Cara, esse título não vai valer nada do jeito que estão dando esse título. Assim, isso não é reforma agrária, não se conquistou 1.000 hectares de reforma agrária no último governo. Dar título de terra nessas condições é forçar um João da vida a ter que vender sua terra para um fazendeiro daqui a 5 anos, porque a especulação vai bater na porta dele. Não, e é interessante fazendo esse contraponto, né, essa análise que você faz do governo, né, dessa gestão Jair Bolsonaro, digamos assim. Você filma a Última Cidade em 2018, né, no ano de eleição, e você lança o teu filme chega aí aos cinemas no último ano da gestão, no último ano, espero eu, né, da gestão Jair Bolsonaro. Então, como que é fazer um filme, e no seu caso, o primeiro longa, né? Você fez alguns curtas e esse é o seu primeiro longa-metragem. E como que que eu acho que é um depoimento sempre interessante, né? Principalmente para quem assiste aqui ao canal e quer fazer cinema, pensa cinema. Mas como que foi para você estrear com esse longa-metragem durante o governo Jair Bolsonaro? Assim, não foi fácil, imagino eu, né? Não, meu caro, nem um pouco, porque a gente vive o pior momento, assim, né? A gente vive, de fato, o buraco, assim, de política cultural. A primeira coisa que fez o governo do Temer, assim que assumiu depois do golpe, foi cortar, né, a cultura. A gente chiou na rua. Não, não, não. Ele voltou com a cultura, mas assim, já na sementinha do que vinha a ser o Bolsonaro na sequência. Tá, eu tenho essa pasta, mas não faço nada com ela. Eu deixo ela na sua operância mínima, inexistente quase. O que é que isso gerou? Veja bem, a gente da Mar Revolto conseguiu filmar até o final do ano passado, ou seja, até 2021 a gente conseguiu filmar mais projetos que foram ganhos em 2016, que demoram, a burocracia do Estado demora, né? Mas ainda é a melhor política. Filmes como o meu, O Pão de Açúcar, o o Emias Branco, as grandes empresas não iriam financiar, elas não têm interesse em financiar um filme desse, apesar de não ser um filme que fala de política diretamente, ele é um filme que causa reflexão, um filme que está numa chave diferente do cinema de entretenimento, apesar de usar dos gêneros do entretenimento, né? Então, eu tento ali fazer um jogo aparentemente complexo. Ninguém vai bancar, é o Estado que tem que bancar a arte, porque só por conta do Estado ter bancado a arte, a gente fez em 12 anos, Piero, mais de 1.000 filmes. Aí tu tá vendo A Febre da Maia da Rim, você tá vendo indígena na tela. Van Sancarelli tá filmando, você vê indígena na tela. Os próprios indígenas estão começando a
filmar agora, né, Os Espíritos da Floresta e vários outros filmes, tá na tela. Aí você vê negritude se filmando na tela, e aí você vê os manauara lá do Amazonas se filmando. Ou seja, diversidade. Começa a realizar o cinema. A gente teve essas conquistas. O que é que aconteceu? Elas pararam em 2016. 4 anos depois, mais ou menos, a gente sente o buraco delas. A gente está exatamente nesse buraco. Mas esse buraco, como diz meu amigo Pedro Diógenes, tem alguma esperança, porque a gente está justamente no momento de tentar virar e ver assim, poxa, se volta um governo que está falando de cultura o tempo todo, o candidato adversário ao Bolsonaro, que é o Lula, fala de cultura o tempo todo. Então, assim, poxa, esse cara tá consciente, né? Ele teve preso lá, ele estava lendo livro, ele estava vendo série do Luiz Bolognese, da Última Floresta. Ele, eu vi o Brasil.doc, Guerra.doc, né? Que é você vai ver, tá lá, o mesmo cara que fez a Última Floresta. Então, assim, ele está consumindo cultura, ele sabe que é importante a gente se ver na tela, né? Tanto quanto os super-heróis dos nossos vizinhos americanos, né? A gente precisa construir nossos mitos, nossos nossos heróis, nossos vilões, nossas mitologias urbanas ou contemporâneas, né? Então a gente está passando por um momento de deserto no cinema. Tá todo mundo sem emprego agora. Eu tô sem trabalho de cinema esse ano. Assim, tá difícil. Tô fazendo outra coisa. Tô cuidando de uma farmácia aqui de uma parte da minha esposa. Está ajudando para poder sobreviver. Então assim, quando houve governo Bolsonaro, eu tenho muitos amigos da Universidade Federal de Cinema e eu perguntei para a coordenadora, como é que está sendo dar aula para eles? 2019. E agora a coordenadora fala, cara, é muito difícil dar aula para alunos que eu vou falar, o que é que eu vou falar para eles? Porque eu estou sem esperança, eu vou dizer assim, como é que vocês vão entrar no mercado uma vez que o principal mercado era, até então, incentivo público, né? A gente não tem uma indústria do cinema. Importante falar, Pedro, só para concluir, que a indústria do cinema americano corresponde a 30% dos filmes americanos. O restante é, é grana do Estado. O Estado chega com quase 70% de grana para os filmes. É porque a gente só assiste os 30% de indústria que se banca, que é Marvel, DC, Disney e tal. Esses são os 30% de dinheiro que rola nos Estados Unidos, outros 70% que tem outros 400 filmes rolando. Aí de vez em quando tu tira um filme, eu vi Comum, eu vi aquele Moonlight, não sei o quê. Todos os filmes que tem grana do Estado, sacou? Não tem como não existir filme diverso, filme cultura sem o Estado bancar. Então a gente está nesse momento difícil. Para quem está estudando cinema, saiba que a realidade é uma realidade dura agora. Porém, tem a esperança, né? Nos mobilizamos em todos os campos, né? De classe, de trabalho, de classe social, de classe política, para poder ver se a gente constrói, né? Porque eu cresci, cara, nessa política. Eu sou fruto dessa política, né? O Nordeste fazendo filme, quantos filmes do Ceará, do Nordeste tu tá vendo? Pernambuco ganhando Cannes. Então, assim, né? Pernambuco levando 150 mil, 200 mil pessoas para o cinema. O Cine Hollywood do Halder, cinema mais comercial de entretenimento, levou 600 mil pessoas para o cinema. Em que outro estrutura, momento de país você veria isso, né? Eu sou fruto disso. Eu vi um ministro da Cultura nordestino negro e artista falando assim, cultura é básica e eu vou descentralizar. Em cada buraco do Brasil vai ter um ponto de cultura. E realmente, cara, eu trabalhei no interior do Ceará há muito tempo e ainda trabalho. Em algumas ocasiões, em todo buraco que eu ia, em toda cidadezinha tinha um ponto de cultura. Podia ser um teatro de boneco, um reisado, uma capoeira, um cineclube, tinha, sabe? Aqui a gente chegou a ter, se eu não me engano, 187 municípios. A gente chegou a ter 120 cineclubes no estado do Ceará. Cineclubes, pessoas com projetores fazendo lá acontecer. Por quê? Porque tinha um programa do governo para isso. Acabou. Então as pessoas iam lá ver filme, né?
tem esperança.